Ora viva, muito boa noite, caro telespectador, seja bem-vindo à Noite Informativa deste sábado. Hoje abrimos a Noite Informativa com a entrevista do presidente da UNITA, o principal partido da oposição de Angola, Adalberto Costa Júnior. Presidente suspenso por uma deliberação do Tribunal Constitucional daquele país. Entre várias razões, este tribunal confirmou que Adalberto Costa Júnior tem duas nacionalidades. A UNITA já veio a terreiro responder. Diz que trata-se de um arranjo político do MPLA, partido no poder em Angola, para fragilizar e destruir a UNITA quando faltam poucos meses para as eleições gerais em Angola. As eleições gerais em Angola serão em 2022. Junta-se a mim em direto, a partir de Angola, de Adalberto Costa Júnior, a quem em primeiro lugar agradecemos pela disponibilidade. E vamos à questão. Adalberto Costa Júnior mantém esta posição de que a deliberação do Tribunal Constitucional de Angola não é uma deliberação de direito, jurídica, é um arranjo político para destruir a UNITA. Mantém esta posição. Ora bem, os votos de uma boa noite para todos os espectadores. Diria que esta é uma oportunidade não muito comum. Eu lanço daqui o meu cumprimento a Moçambique por vosso intermédio e dizer que, de facto, nós estamos a viver estes dias esta questão ligada ao pronunciamento do Tribunal Constitucional com a produção de um acórdão que foi considerado por nós, mas que hoje tive a satisfação de acompanhar um painel muito amplo de constitucionalistas e juristas da sociedade, diria até muitos com um vínculo de militância ao próprio partido de regime, e todos eles entenderam, sem exceção, de que nós estávamos perante um acórdão político. De jurídico não tem rigorosamente nada. Mas diria mesmo que o Tribunal foi pouco atento, porque esta é uma sequência de atos que vêm sendo anunciados há já cerca de um ano. Ora, faz agora exatamente um ano, foi publicado num jornal semanário de Angola uma estratégia de combate sem limites ao líder da oposição. Exato. E neste caso, ao Adalberto Costa Júnior. Sem dúvida, e portanto o ano todo nos trouxe a confirmação de uso dos serviços de inteligência, censura na comunicação social. Os senhores estão a falar com o presidente da UNITA, o maior partido da oposição, também é deputado, nunca foi entrevistado por nenhum órgão de comunicação social público há 2 anos desde que foi eleito. E Angola diz que é um país democrático, que há pluralidade, que há contraditório. Ora, o que se tem assistido é uma vergonha, um escândalo, onde a UNITA é interpretada por comentadores que pertencem ao MPLA. Dirigentes do MPLA estão na televisão desde ontem a comentar o acórdão sobre a UNITA. Ninguém da UNITA foi convidado. Portanto, é neste ambiente verdadeiramente não democrático que nós estamos a viver um período de pré-campanha. E, portanto, o acórdão veio escandalosamente confirmar, diria, a tomada pelo Partido-Estado das instituições da República, que dia a dia vão caindo umas atrás das outras. Mas este tribunal tem um longo historial de polémica, devo dizer, infelizmente. Exato. Adalberto Costa Júnior, vamos chegar lá. Vamos a alguns elementos levantados neste acórdão. Um deles de que o senhor presidente da UNITA tem duas nacionalidades. Eu tinha duas nacionalidades à data do Congresso que o elegeu. É verdade? Não é? O seu argumento é de que não. Como é que contrapõe, já que o Tribunal Constitucional de Angola confirmou isto? Ora bem, a menos que o Tribunal queira caminhar sozinho, eu quero dizer aqui aos digníssimos, ao senhor jornalista e a quem nos acompanha, que a UNITA publicou os documentos originais
da renúncia da nacionalidade. Portanto, este não é já um problema da vontade de interpretação da UNITA ou do Tribunal. Os documentos são públicos, eu não tenho nenhuma dificuldade em terminar esta audiência, fazê-los chegar a Vossas Excelências. Portanto, eu não tinha nada de dupla nacionalidade, ela tinha sido já eliminada, interrompida, e, portanto, estes documentos que são públicos, são do conhecimento de toda a gente, daí uma onda nacional de condenação sem precedentes destas inverdades que as instituições continuam a tentar vender. Portanto, os senhores podem avalizar por vós próprios também esta constatação. Exato. O que está a dizer o presidente da UNITA é que a data da eleição do Congresso que o elegeu já tinha renunciado à segunda nacionalidade. Era exclusivamente angolano. Sem dúvida. O Congresso teve lugar em novembro, dia 15, e a renúncia de nacionalidade foi em outubro. Portanto, uma distância grande, com documentos carimbados e autenticados pelo Consulado de Angola em Portugal. Portanto, ainda mais este dado, como todos sabem, estes não podem ser documentos comuns, de fotocópias apenas. O documento original foi aos negócios estrangeiros em Portugal e veio devidamente autenticado, foi ao Consulado de Angola e foi devidamente autenticado. E é este documento que o Tribunal Constitucional também tem. Portanto, veja a gravidade destas circunstâncias. Portanto, nesta deliberação há um voto vencido de uma juíza que, na sua argumentação, explicou que o Tribunal Constitucional estava a entrar na vida doméstica dos partidos quando há um mínimo de intervencionalismo, digamos, estabelecido. Vocês têm a mesma posição de que o Tribunal Constitucional está, digamos, a asfixiar a democracia interna nos partidos políticos em Angola, especialmente da oposição? Infelizmente, o historial é longo. Tal como eu disse aqui, nós temos constatado de forma bastante gravosa o derrube de instituições de direito democráticas. Muito recentemente é conhecido o problema do Prajá, a tentativa de legalização de um partido político e que foi conhecendo posicionamentos escandalosos do Tribunal Constitucional e que, agora deixe-me adiantar, é uma novidade, pode ocorrer até que nesta disputa em que estes membros que quiseram fundar este partido e fizeram um acordo com a UNITA para a constituição de uma frente única, uma frente patriótica unida para as próximas eleições, não me surpreenderia nada que, habituado a manipular a justiça, as ordens superiores legalizassem o Prajá. Eu já ouvi qualquer coisa a este nível. Portanto, foi um escândalo, de facto, esta não legalização. Provaram o número de assinaturas suficientes, tinham-nas, creio que, 3 ou 4 vezes mais. Foi todo um longo historial vergonhoso, em que foi negado um direito, de facto, não reconhecido. O Tribunal Constitucional vem de outros, eu dou-lhe um exemplo. O Tribunal Constitucional deu luz a uma violação que proíbe, uma violação do direito internacional, da universalidade, da fiscalização que a Assembleia pode fazer, os deputados podem fazer ao Governo, aos atos de governação. Ora, há um acórdão aqui em Angola que diz que os deputados não podem fiscalizar o Governo sem que o chefe do Governo os autorize. Veja lá o escândalo desta matéria. O destino final, aquele que deve ser fiscalizado deve autorizar a sua própria fiscalização. Nunca vi algo mais escandaloso. Este acórdão continua a existir há uns anos e tudo isto fere o direito, fere a democracia, fere a transparência. Portanto, indiscutível. Exato. Nós estamos perante instituições que têm vindo continuamente em cobertura do partido de regime, procurando estender o período da sua governação, que cada dia que passa, com este tipo de procedimentos, vai adquirindo efetivamente elementos de pouca legalidade. O Tribunal Constitucional de Angola, que declarou nulo o Congresso que o elegeu e que, por via disso, o suspende de funções de presidente da UNITA, resulta de um requerimento, de um pedido de avaliação da conformidade da realização do Congresso com a Constituição angolana. Portanto, resulta de um pedido que foi feito por membros da UNITA. Portanto,
seus colegas e constam deste acórdão os vários nomes. Como é que interpreta? Isto faz parte de uma facção contra si ou são membros que vêem argumentos legítimos e que recorreram a uma instituição que existe exatamente para avaliar, digamos, a constitucionalidade dos eventos, neste caso, e das normas? Qual é a avaliação que faz neste capítulo? Ora bem, factos. Começo por dizer que na UNITA nós temos para cima de 1,5 milhão de membros. Na verdade, quem remeteu ao Tribunal Constitucional este pedido de intervenção não é conhecido. Ninguém conhece estas faces, nunca foram vistas, não são comuns na visibilidade do dia a dia do partido e, de facto, os advogados pretenderam procurar encontrar os seus vínculos ao partido. E, efetivamente, encontraram em alguns vínculos, noutros não encontraram. Então, nós temos, efetivamente, aqui a identificação de alguns membros do comitês de base que não foram membros do Congresso. Inclusive, o mais engraçado é que alguns dos subscritores hoje são militantes do MPLA e que são os atores deste tipo de queixa. Não têm cotas em dia, havia uma distância e nem todos tinham efetivamente vínculos à UNITA, mas de facto alguns tinham. Importa dizer aqui que a UNITA tem vindo a realizar congressos regulares com cumprimento dos seus prazos. De 4 em 4 anos, escrupulosamente, a UNITA faz congressos plurais, com múltiplas candidaturas, onde inclusive tem presidentes da Comissão Eleitoral, têm convidado muitas vezes personagens da sociedade para trazerem credibilidade e transparência. Neste último congresso, nós tivemos 5 candidatos, todos membros do Comitê Permanente da UNITA, significa a estrutura de topo da UNITA, com uma campanha aberta, feita pública, com um acompanhamento minucioso da sua eleição e não houve uma vírgula de reclamação. Nenhum dos candidatos que não ganharam o Congresso reclamou sobre circunstância nenhuma dos atos. Portanto, é importante fixar, nem na altura, nem hoje. Portanto, em todo este processo, não houve rigorosamente nenhuma reclamação de alguma irregularidade. Estamos a falar de professores universitários, de ilustres deputados, de membros com um perfil académico elevadíssimo e que continuam até hoje a não encontrar razão de ilegalidade. Então, de onde vem isto? O digno jornalista pergunta a seus colegas desconhecidos. Então, é importante aqui partilhar uma outra circunstância. Dizia eu que em outubro do ano passado foi publicado num jornal a intenção de combater o líder da oposição sem limites, utilizando inclusive a invasão da sua vida privada, utilização de métodos ilegais dos serviços de inteligência, e isto são 5 páginas de um jornal, pormenorizadamente detalhadas. O que é que nós temos assistido de lá para cá, para além da censura que eu dizia há pouco? Nós temos assistido a um grande ator destas questões, chama-se Serviços de Inteligência, chefiados pelo Sr. General Garcia Miala. Este senhor usa dinheiros do Estado regularmente e paga quantias elevadíssimas de dinheiro a cidadãos pobres, numa altura em que há crise económica, aparecer alguém que lhe oferece milhões de kwanzas, a dizer o senhor agora faz uma declaração contra o senhor Flantal e tem uns milhões de kwanzas. Não estou aqui a alegar nada que não seja provado. Eu posso lhe dizer que muito recentemente tiveram o azar, um dos contactados a quem foram entregues 22 milhões de kwanzas, olhe só o número, veio denunciá-los com o dinheiro em público. Recebeu o dinheiro, dirigentes do MPLA, neste tipo de operações regulares e fez a denúncia. Até hoje a Procuradoria da República não investigou, ignorou. Isto é um crime, absolutamente criminoso. Portanto, os atores disto são os serviços de inteligência, é o Gabinete de Ação Psicológica da Presidência da República. Repare, num país que se diz democrático, na Presidência da República há um Gabinete de Ação Psicológica e Propaganda que faz o controle e a propaganda diários contra quem?
contra os partidos da oposição, pago com dinheiros públicos. Portanto, nós em Angola estamos a dar uma imagem, eu digo nós porque sou também angolano naturalmente, uma péssima imagem, num país que está hoje a caminho do 6º, 7º ano de uma crise económica sem precedentes, com um aumento de pobreza sem precedentes, com uma crise que começa a ser institucional, porque começamos hoje a constatar a limitação do funcionamento das instituições. Não se pode dar ao luxo de retirar dinheiro do erário público para fazer propaganda, para promover mentiras, para comprar cidadãos pobres. E isto repete-se dia após dia. E o interessante disto é que a UNITA faz congressos que não saem na televisão. Até congressos, devo-lhe dizer. O congresso que nós estamos a falar não foi difundido como saem os do MPLA. Fazemos conferências de imprensa, não sai. Fazem-se manifestações que aderem milhares e milhares de cidadãos, não sai nada disto. O presidente da UNITA visita províncias, não sai nada. Mas há uma conferenciazinha num canto qualquer de um indivíduo pobre, esfomeado, a quem lhe foi pago alguma coisa para falar contra o presidente da UNITA, tem direito a 15 minutos no telejornal. Adalberto Costa Júnior. Portanto, meu caro, estes senhores que fizeram este processo, sem dúvida nenhuma que foram manipulados. Exato. E uma parte deles hoje nem tiveram o cuidado, entraram no MPLA. Há imagens públicas sobre esta questão. Portanto, nós estamos num país que está muito longe de ser uma democracia, preocupa o cidadão, e a grande verdade é que estes jogos não têm penalizado a UNITA. Estou-lhe a dizer de forma também muito clara, lamentando nós, porque perdemos todos em termos de país, em termos daquela imagem que está destruída de uma democracia que devia ser plural e enfim, não o é, acaba por ser uma publicidade oferecida à UNITA que nós também não queremos continuar a usar. Porque isto não faz bem a ninguém, não faz bem ao país. Adalberto Costa Júnior, tudo o que está a dizer contrasta com aquilo que o presidente de Angola e do MPLA foi dizer na Assembleia Geral das Nações Unidas. Defendeu a democracia, defendeu o constitucionalismo e criticou os países que alteram a Constituição, digamos, para afetar a democracia. Portanto, é um contraste que está a colocar, de certa forma. Bela pergunta, e fez a pergunta mais interessante de todas para trazer visibilidade a este debate. Repare, eu como angolano, naturalmente, e ator político, acompanhei também a intervenção de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, e surpreendeu-me ver o Sr. Presidente de Angola nas Nações Unidas criticar os presidentes que mudam as constituições, inclusive nas vésperas de eleições. Meus digníssimos jornalistas, os senhores têm o espaço de imprensa investigativa aberta. O senhor entra na internet e vai ver qual foi o último período de alteração constitucional em Angola. Há 1 mês e meio. Afinal, o presidente de Angola também muda a Constituição na véspera dos períodos eleitorais. Afinal, ele está a falar dele próprio. Repare esta incongruência e esta falta, diria mesmo assim, de alguma preservação, de alguma cautela, porque está exposto em primeira linha. Porque não só mudou a Constituição em período de pré-campanha eleitoral, que é absolutamente inaceitável, como está a mudar a lei eleitoral. Levou à Assembleia uma proposta de alteração da lei eleitoral em período de pré-campanha. Isto é inaceitável. Lei esta que incorporou violações a elementos de universalidade, violações, assumiu a regularidade daquilo que é corrupção eleitoral, meteu na lei. Anulou a questão da contabilidade, diria, do apuramento municipal, do apuramento provincial. Portanto, repara a gravidade disto. Estamos numa eleição onde, a nível local, há assembleias e introduziu-se na lei a proibição de fazer apuramentos municipais das eleições. Isto é a opção de quem está com muito medo, que sabe que pode não ganhar e está a envolver todas as opções, inclusive as ilegalidades dentro da própria lei, para impedir a alternância. Portanto, este é um facto. Mas não fica por aqui. Os cidadãos estão a ouvir anunciar alterações à distribuição geográfica do país. Estamos a ouvir falar da criação de novas províncias. Imagine, em período eleitoral,
Estão a criar-se novas províncias em Angola, algo que nunca foi discutido com ninguém, não foi parte das propostas da campanha, não faz parte dos programas estratégicos que o governo aprovou para o quinquênio de governação, e são tudo medidas chamadas medidas espertas para virem tirar vantagens no âmbito da competição, num ambiente que não é plural, num ambiente de censura, num ambiente sem contraditório, com as televisões todas ao serviço da propaganda do regime portanto, vivemos hoje, com muita tristeza, uma degradação do ambiente político, uma degradação do ambiente social. Não há diálogo. Repare, o Presidente da República não consegue receber o Presidente da UNITA. Veja este elemento. Portanto, são indicadores que nós gostaríamos, muito sinceramente, de ver alterados. Nós somos pessoas de bem, nós buscamos estabilidade, nós buscamos bem-estar, nós buscamos uma imagem para dentro e para fora do país de maturidade política, de cidadãos que, com experiência, têm noção dos desafios. A verdade é que, quando não se tem bons condutores estratégicos, todos pagam. A UNITA está a pagar hoje, mas o cidadão todo paga de forma extraordinária. Adalberto Costa Júnior, vamos recuar. Este presidente de Angola, quando chegou ao poder, projetou uma imagem de transparência, de integridade, de combate cerrado à corrupção, elogiado em muitos lugares do mundo e, portanto, um presidente que tinha abraçado uma agenda reformista do Estado angolano. Passados estes anos todos, João Lourenço não é aquilo que se conheceu inicialmente, por aquilo que está a dizer. Eu gostaria muito que não o ouvissem pela minha voz. Eu gostaria muito que o senhor jornalista um dia pudesse vir a Angola e colocasse o seu microfone ao cidadão. Eu posso lhe garantir que em nenhuma rua de nenhuma capital, de nenhuma província, de nenhuma das localidades de Luanda, o senhor consegue ter uma percentagem, diria, acima dos 20 em 100 a fazer qualquer tipo de elogios à governação. Infelizmente, este Presidente da República perdeu, diria assim, toda a aura com que iniciou o seu mandato. E eu digo infeliz porque, apesar da competição política, apesar de sermos adversários políticos, eu sou cidadão, sou angolano, eu quero um bem para o país. Quando o governo governa bem e há um bem-estar, nós usufruímos todos com uma realidade do género. Mas nós temos hoje uma Angola que bateu no fundo em todas as dimensões. Nós vamos ver os referentes do milénio, são 17 referentes. Angola não surge em nenhum deles com ganho a nenhum nível. O país está muito mal. Então vamos ao Presidente da República. É verdade, sim. Fez toda uma pré-campanha anunciando reformas, o fim às censuras, liberdade de imprensa, combate à corrupção, ninguém está acima da lei. E, de facto, foi algo que este mesmo Presidente, numa primeira conferência de imprensa, dizia: não foram minhas iniciativas, foram do meu partido. Isso já foi um indicador de que provavelmente não tinha as convicções daquilo que tinham sido as razões da sua campanha. A verdade é que, mesmo de dentro da UNITA, houve quem também lhe tenha dirigido elogios desta nova mensagem de esperança. Tudo ficou perdido no tempo. Tudo. Exato. Boa corrupção. Aqui até podemos lembrar que o atual presidente de Angola reuniu com os filhos do antigo presidente da UNITA, os filhos de Jonas Savimbi, no Palácio Presidencial. Um sinal de reconciliação e de sarar as feridas existentes entre as partes. Reuniu com a sociedade civil, esta imagem foi projetada a nível internacional, estamos a falar de Luat Beirão, que entrou numa greve de vários dias, estamos a falar de Rafael Marques. Este sinal de aproximação projetava uma imagem de maior tolerância, liberdade de expressão, liberdade de imprensa. O que está a dizer é que, no fundo, a seguir, não foi este caminho que se seguiu. Bom, meu caro jornalista, o marketing político nós conhecemos todos muito bem. Eu sou também, já lhe disse há pouco, alguém que
tem a boa-fé como elemento de início das questões. E eu gostei bastante deste tipo de iniciativas. Era um sinal de um diálogo mais permanente, de uma nova postura a vários níveis e em nenhuma circunstância eu tinha trazido a hipótese disto ser um mero jogo de constituição de imagem, uma mera estratégia de busca de benefícios de imagem que seria sim uma prática, uma permanência. A verdade é que os comportamentos seguintes não vêm confirmar a existência de uma cidadania aberta, dialogante, pelo contrário, os conflitos estão aí instalados um pouco por todo lado. Veja esta questão mesmo da constituição deste amplo grupo de auscultação social. Bastou só um dos membros criticá-lo, foi censurado de imediato. Foram proibidas as suas declarações passarem na comunicação social. Portanto, veja o balanço destas questões. O Presidente da República dá um sinal de que agora temos uma nova era de diálogo, de tolerância, e este sinal, afinal, só serve quando se diz sim, sim, sim. Quando aparece uma voz dissonante, esta voz é imediatamente afastada do grupo, é eliminada, e repare, não foi só na televisão. Proibiram-lhe os programas, fizeram-lhe censura sem limite, chantagearam as estações onde tinha voz e teve mesmo que cancelar. E, portanto, este é um sinal claro de intolerância acrescida. Portanto, foram elementos de marketing. Os filhos do Dr. Savimbi, penso que foram muito bem, foram convidados a ir ao Palácio. Eles tinham tido a oportunidade, no início deste mandato, exatamente nestes períodos de um sinal de abertura, de poder levar ao enterro algo bastante desejado por nós todos, dos restos mortais do Dr. Savimbi, aplaudido por nós todos, e portanto, foram agradecer esta intervenção importante de Sua Excelência, e, portanto, fizeram bem, penso que fizeram-no bem. Lamentavelmente, estes sinais não coincidem com uma prática permanente de diálogo, de sensibilidade, de tolerância, porque, repare, nesta questão, fez a sua pergunta porque quis dizer que estes tinham proximidade ao partido. E o partido não tem cobertura, não tem espaço na comunicação social pública, não tem ninguém, diria assim, a dar-lhe a sua voz, interpretando os atos do partido. Portanto, aqui está claramente uma postura múltipla, enfim, não transparente, não de acordo com a deontologia profissional, não de acordo com os países que praticam a democracia na sua pluralidade e portanto, vemos que, afinal, nós estamos a viver uma realidade meramente instrumental, mas que gostávamos de ver alterada. Eu não posso deixar de dizer que estas preocupações partilhadas aqui, eu faço votos que se mude. Eu ainda esta manhã acompanhava no debate que animou a Manhã de Luanda e que foi todo ele ligado à questão do acórdão. Eu ouvi alguns dos partícipes deste debate dizer exatamente isso. Repare, a televisão pública convidou especialistas portugueses, jornalistas de grande calibre, para fazerem há pouco tempo seminários aos jornalistas, mas veja a pouca vergonha que foi o tratamento do acórdão ontem na televisão. Portanto, mais uma constatação. A UNITA, que era o objeto, o elemento do debate, a razão do debate, não foi convidada. E quem foi convidado? Dirigentes do MPLA a interpretar. Foi assim em todo lado. Esta é uma prática comum. Portanto, este seu convite ao presidente da UNITA, ele não ocorre em Angola há 2 anos, em nenhuma televisão pública. Exato. Então, Adalberto Costa Júnior, vamos para uma outra linha. O seu futuro político. Temos direito ao recurso, temos perante a lei, tínhamos 8 dias para, em caso de o pretendermos, fazer a entrada de um recurso. Portanto, esta é uma decisão que podemos tomá-la. Exato. Eu ia para essa questão. Qual é o passo seguinte? A UNITA vai recorrer desta deliberação? Ora bem, devo lhe dizer que a UNITA tem uma direção com muita maturidade. A direção da UNITA não é a pessoa do presidente, isolado. O órgão de direção que faz o acompanhamento permanente do partido é o Comitê Permanente. O Comitê Permanente que é presidido pelo presidente do partido. Mas no Comitê Permanente há a responsabilidade individual de cada um dos seus membros, sendo bem que
que ele representa coletivamente o partido. E o Comitê Permanente é o órgão de direção que medeia, representa o partido entre as reuniões das comissões de cada comissão política. E, portanto, a hierarquia é esta. Nós temos o Congresso, a Comissão Política e da Comissão Política aos membros do Comitê Permanente que fazem a contínua representação do partido. O Comitê Permanente foi chamado, foi auscultado e nós fomos rápidos. Nós demoramos 24 horas para tomar decisões. E ontem, com muita maturidade, nós viemos a público, o presidente da UNITA, e eu hoje já não posso dizer o presidente da UNITA em atividade, hoje houve uma transição, interpretamos o acórdão, não estamos de acordo com ele, minimamente, mas nós entendemos qual era o propósito do acórdão, claro. O propósito daquele acórdão era impedir que a UNITA tenha a condição de se organizar e de poder ir até as eleições com a condição de promover a alternância democrática, recebendo o voto do cidadão. E eu estou-lhe a responder a sua pergunta, quando os atores deste processo metem um processo que se direciona a analisar a legalidade de uma candidatura, significa o objeto era específico e era apenas um ato. O Tribunal Constitucional muda o objeto e de um ato toma decisões dos atos todos. Um congresso de um partido não é apenas a eleição do presidente, é o último ato do congresso. O congresso debate o programa político do partido, o congresso pode mexer nos estatutos e nos seus conteúdos, o congresso faz resoluções, pois há uma multiplicidade de atos que o congresso toma como decisão. Ora, este acórdão anulou todos eles, não tendo sido solicitados. O objeto era específico, foi mudado. A dimensão era específica, menor, foi ampliada. E, portanto, só isto dá para entender. Isto no direito não é aceitável, não é normal. Isto dá claramente para entender que isto foi claramente uma instrumentalização política. Portanto, a UNITA vai recorrer, Adalberto Costa Júnior, a UNITA vai recorrer desta deliberação do Tribunal Constitucional. A UNITA entendeu que o Tribunal Constitucional, se receber um recurso, é bem capaz, com este tipo de posturas só políticas, de estender o recurso para além do período da campanha eleitoral, com o objetivo de impedir a candidatura da UNITA às eleições. E, portanto, entendemos aceitar o acordo, não vamos recorrer e vamos, naturalmente, preencher rapidamente este vazio não regular, não é normal. Exato. Porque o acórdão anulou o Congresso e decidiu fazer a entrega do partido à direção que tinha saído do Congresso de 2015. Portanto, uma direção que cumpriu o mandato foi de 2015 a 2019 e que organizou o Congresso 13º. Esta direção, presidida pelo presidente Samacuva, reassumiu o partido e ontem anunciou que vai convocar a reunião da Comissão Política com o objetivo de marcar um congresso rapidamente. Exato. E regular o funcionamento do partido. Esta regulação é absolutamente necessária para todos os membros. Porquê? Porque nós estamos numa abordagem de uma campanha eleitoral onde são múltiplas as necessidades de termos o partido preparado numa dimensão nacional e vimos muito bem que o grande objetivo do MPLA foi utilizar as instituições da justiça, que perdem credibilidade, já não vinham com grande imagem, para ir buscar vantagens políticas na competição para as futuras eleições. Exato. Esse é que é o lado Adalberto Costa Júnior, a decisão da UNITA é realizar um novo congresso, um congresso extraordinário. Será candidato à liderança da UNITA novamente, com o objetivo de a seguir ser candidato a presidente. Isto é certo? Bom, o cidadão Adalberto, militante da UNITA, não tem nenhum condicionamento. Aliás, os militantes da UNITA, se lhes for perguntar, entendem que foram todos agredidos nos seus direitos. Houve uma intromissão
do Tribunal Constitucional no interior do partido, para além daquilo que a lei lhe permite, procurando trazer vantagens ao seu adversário de classe. Os militantes não estão contentes, não estão satisfeitos e, portanto, os militantes querem ver a reposição da legalidade e das suas opções. Exato. Eu pergunto se Adalberto Costa Júnior vai ser candidato no novo Congresso. É muito natural que venha a ser, mas nós não devemos andar com a carroça à frente dos bois, meu caro amigo. Nós estamos numa circunstância em que agora é preciso convocar a Comissão Política e, convocada a Comissão Política, naturalmente que esta Comissão Política fará a convocatória do Congresso e que não é extraordinário. Portanto, nestas circunstâncias, nós teremos a condição de assumir aquilo que é absolutamente regular e normal, da reposição do mandato, do respeito aos estatutos do partido, porque este acórdão viola também profundamente, veja o escândalo deste acórdão considerar o Comitê Permanente como não competente para tomar decisões sobre a UNITA. Isto é inacreditável. O Comitê Permanente da UNITA, o órgão que representa a sua direção, neste acórdão vem como incompetente para, inclusive, complementar prazos, complementar documentos. Eu gostaria de ver a quantidade de ilegalidades que se cometem no MPLA a este nível, até a intervenção do Tribunal Constitucional. Eu vou contar uma muito recente, como todos os angolanos acompanharam, houve recentemente o Congresso da Organização da Mulher Angolana, da OMA, onde surgiu uma candidata alternativa escolhida pela direção de João Lourenço. Foi punida, foi proibida de se candidatar, porque ali não há pluralidade. E, repare, isto é de facto o escândalo de Angola. A UNITA, partido plural, partido que respeita a democracia, partido que fez 5, aliás, com este, foram 5 congressos, desde que a paz vem penalizado por partido que não tem a pluralidade, não respeita a democracia e que está habituado a indicar os seus candidatos e não obtidos por forma democrática. E, portanto, e que tem as instituições, todas elas presas ao seu interesse, dependentes de si, e reféns dos interesses deste partido maioritário. Portanto, isto é um escândalo que hoje está na percepção do cidadão. Exato. Hoje, felizmente, estes atos não são impunes. Já? Devo-lhe dizer que a Angola de hoje tem um nível de consciência cívica bastante acentuada. O cidadão maturou, os jovens estão interventivos, participam, reivindicam, manifestam e, naturalmente, que o MPLA não tirará seguramente vantagens de todas estas jogadas de baixo nível. Adalberto Costa Júnior, um último tópico. Alguns analistas em Angola consideram que deste processo o Adalberto Costa Júnior vai sair com mais popularidade, no sentido de que é um processo, digamos, que vos afeta conforme coloca, mas que sai reforçado em termos de popularidade, em termos de legitimidade política e em termos de apoio, no sentido de que reforça a sua posição já para o desafio eleitoral a partir de 2022. Considera também neste sentido, conforme coloca, de que, portanto, esta deliberação e os passos seguintes, o congresso que vocês vão realizar, isto só reforça a imagem da UNITA, ainda mais a sua imagem, como anuncia aqui, que se vai candidatar e eventualmente também se vai candidatar a presidente da República em 2022. Ora bem, eu não devo falar em causa própria sobre esta matéria, mas mesmo a partir de Moçambique, qualquer atento e interessado cidadão pode entrar naquilo que são as redes sociais, pode entrar naquilo que foram os debates de um sábado. Seguramente vão encontrar uma Rádio Eclésia, uma Rádio MFM, uma Rádio Despertar, uma Rádio Nacional, que fizeram debates e pode constatar os equilíbrios e os desequilíbrios ligados a estes assuntos e vai chegar a essa conclusão. Há uma crítica ilimitada a este Partido-Estado que não se modernizou, não se reformou, não se democratizou, que tem bons jornalistas, reféns
de ordens superiores. É muito mau, é muito triste, e não tenho dúvidas nenhumas que quanto mais prosseguir com este tipo de práticas que atentam o direito, cidadãos que querem viver em dignidade, num mundo que hoje está cada vez mais à mão de semear de um telemóvel com internet. Qualquer jovem hoje em Angola sabe a qualidade de vida que se tem noutros países, mesmo em alguns países vizinhos, e por que não no nosso país? Porque não a mesma organização, o mesmo rigor na vida, o respeito, enfim, exige o melhor para si, quer beneficiar de uma boa formação, quer viver num país com dignidade, e ele vê coartadas as suas esperanças, as suas expectativas. Então, voltemos aqui, este cidadão hoje fiscaliza o governo, fiscaliza a oposição e é exigente. Este cidadão está-se a pronunciar, este cidadão não está satisfeito com esta triste atuação do Presidente da República, porque neste país, lamentavelmente, não temos a independência do Poder Judicial. Nós temos hoje os três corpos onde assenta a soberania do Estado, todos eles são comandados por um deles. O Executivo hoje tem uma ascendência total sobre o Poder Judicial e o Executivo tem uma ascendência total sobre a Assembleia Nacional, sobre o Legislativo. E não há sinal de esperança, senão, efetivamente, numa alternância democrática. E é esta alternância democrática que está a assustar um partido que está há 46 anos no poder e não se preparou para o dia em que possa não estar a interpretar o poder. Há muito dirigente do MPLA hoje que pensa que o dia em que estiver na oposição acabou a sua vida. Este é um erro muito grande e nós temos feito melhor, inclusive a este nível, no sentido de educar, de dizer que efetivamente a democracia passa pela alternância. Não é possível, num país que pratica a democracia, ter 46 anos do mesmo regime continuamente, sem mudança, sem alternância. Nós não temos poder local, veja este pormenor. Moçambique iniciou esta experiência e infelizmente não a concluiu. Mau sinal também. Mas Angola nunca realizou uma eleição local. E porquê? Porque o MPLA tem medo de conceder este poder complementar ao poder central. E nós sabemos que o desenvolvimento passa também pela descentralização a este nível da administração, porque a conjugação de esforços será complementar e nós teremos melhores condições de responder aos desafios da arrumação do território, da limpeza, do acesso dos serviços ao cidadão, da segurança, do desenvolvimento. A descentralização dá mais voz ao cidadão, é um convite à participação plural do cidadão na vida pública. Pois tudo isto aqui está restringido, está limitado. Porquê? Porque temos um partido que tem medo que o cidadão adquira direitos. E, portanto, este é o grande problema, está todo interligado. Compromissos públicos que são coartados porque este partido está assustado que possa partilhar o poder vertical, que é hoje o único que funciona, o Sr. Presidente da República, que tem poderes a mais, que manda em todos e que não é eleito pelo cidadão. Porque em Angola, infelizmente, o MPLA fez uma alteração à Constituição, onde o Presidente da República deixou de ter eleição direta por parte do cidadão. Esta é uma outra problemática. O Presidente é eleito à boleia da lista do Parlamento. Ora, isto não é normal. Exato. Nós precisamos de estabilizar, precisamos de facto de ter um país que tenha uma Constituição que dê voz ao cidadão e que nos proporcione desenvolvimento, estabilidade, diálogo, que é não mais do que isso que nós pretendemos. Adalberto Costa Júnior, muito obrigado pela sua disponibilidade para esta entrevista sobre esta deliberação do Tribunal Constitucional aí de Angola. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Quem agradece somos nós. Eu auguro também a todos os moçambicanos uma plenitude de paz, sucesso, diria assim, nesta busca de estabilidade para aquelas áreas do país que têm tanto sofrido nos últimos tempos e que, efetivamente, nós consigamos, sou membro do Fórum da SADC, eu, enquanto deputado da Assembleia de Angola, sou também deputado da SADC. E o Fórum Parlamentar da SADC tem tido alguns atos em Moçambique, onde passei recentemente, e nós não temos ainda o Parlamento regional em funcionamento, que seria seguramente
uma ajuda ao desenvolvimento, a que nós, em termos de região, possamos beneficiar daquilo que são as nossas potencialidades numa interação, numa mobilidade acrescida. Mas, mais uma vez, muito obrigado. Tudo de bom e o melhor para vossas excelências, augurando também que aqui o diálogo se reponha e o abraço à democracia na sua plenitude também. Um grande abraço para Moçambique. Muito obrigado, caro telespectador. Fica assim feita a entrevista com o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, presidente suspenso por via de uma deliberação do Tribunal Constitucional de Angola que declarou nulo o Congresso que elegeu Adalberto Costa Júnior. Conforme fica claro, a UNITA vai realizar um congresso extraordinário para corrigir os vícios identificados ou confirmados pelo Tribunal Constitucional de Angola. Vamos para questões domésticas ao nível do nosso país. Já a seguir vamos ao painel composto por Quitéria Giringani e Sônia Mboa. Vamos olhar para dois temas que marcam a atualidade, nomeadamente a onda de raptos, tendo em conta os dois raptos que houve recentemente no centro da capital do país. E vamos olhar para a audição esta semana de Antônio Carlos do Rosário, aquele que é considerado o cérebro das dívidas ocultas. Antes de irmos a este painel, vamos então ver a peça, a peça assim que reporta estes dois raptos que houve recentemente no coração da cidade de Maputo e depois vamos à análise. São dois raptos ocorridos em locais diferentes. O primeiro foi por volta das 7 horas no recinto do campus da Universidade Eduardo Mondlane e o segundo por volta das 10 horas na Avenida Frederick Engels, ambos na cidade de Maputo. Segundo a polícia, os raptores empunhavam armas de fogo, tendo disparado vários tiros para intimidar as vítimas. Uma das pessoas raptadas seguia nesta viatura imobilizada no recinto da mais antiga universidade do país, o UEM. O comum destes dois casos de sequestro é que foram usadas armas de fogo. Estas armas teriam sido usadas para ameaçar e desta forma arrastar as vítimas até as viaturas dos criminosos. Nós, logo depois da tomada de conhecimento em relação a estes fatos criminais, associámos-nos ao CERNIC, na sua equipe mais especializada, portanto, aos crimes de sequestro, e nós estamos com todas as energias a desenvolver todos os trabalhos que serão conducentes ao esclarecimento destes dois fatos criminais, e o esclarecimento é precisamente a neutralização, portanto, dos indivíduos e levar de volta, portanto, as vítimas sequestradas a seu convívio familiar. A STV sabe que um dos raptados exerce atividade comercial e o outro é um médico. Os raptos ocorrem cerca de uma semana depois da tomada de posse do novo diretor-geral do Serviço Nacional de Investigação Criminal, CERNIC. Para chegar aos raptores, a polícia pede a colaboração das comunidades através de denúncias de movimentos estranhos nas presumíveis zonas de cativeiros. Boa noite, uma vez mais, caro telespectador, nesta segunda parte do programa Noite Informativa deste sábado, com Quitéria Giringani e Sônia Mboa, vamos olhar para dois temas que marcam a atualidade, nomeadamente a onda de raptos, tendo em conta os dois raptos que houve recentemente no mesmo dia, quase no mesmo espaço de tempo. Vamos discutir de forma mais estruturante a problemática dos raptos em Moçambique, um fenômeno que as autoridades não têm estado a conseguir debelar. Vamos também, como não poderia deixar de ser, abordar a audição de Antônio Carlos do Rosário. Cumprimento as duas, a Sônia Mboa e a Quitéria Giringani. Muito boa noite, sejam bem-vindas aqui à Noite Informativa de sábado. Quitéria, hoje é consigo, semana passada foi a Sônia a abrir a questão dos raptos. Há a discussão comum dos dois raptos que houve, mas vamos olhar mais de forma estrutural. Desde os anos 2011 e 2012, que a onda de raptos tem estado a assolar o país, há alguns intervalos, alguns longos, em que se parece que o assunto está resolvido, mas volta a haver estes raptos. Há respostas políticas do ponto de vista de discurso, de que vamos combater, vamos esclarecer, mas os autores morais, estes nunca foram identificados, e este discurso político, ele nunca passou para a realidade, porque os raptos prevalecem. Do ponto de vista estrutural,
como é que se pode analisar esta questão dos raptos? É mesmo crime organizado, infiltrado? Boa noite. Antes de mais, permita cumprimentar aos companheiros de painel e aos telespectadores. E em relação a esta questão, dizer que, efetivamente, a questão dos raptos é uma questão bastante recorrente no nosso país e que parece que ainda não está a merecer a seriedade necessária. No informe do chefe de Estado ao Parlamento, o Informe Geral do Estado da Nação, 2020, recordamos de ter feito um pronunciamento que mereceu bastante debate nesta mesa, relacionado à necessidade, dizia na altura a necessidade de estudar a possibilidade de criação de uma unidade antirraptos. Mas avançava ainda mais ao dizer que instruímos sobre a possibilidade e que nós questionávamos mais uma vez se instruir possibilidade era algo factível, era algo concreto ou era algo mais abstrato. E o que é que isto iria significar em termos práticos? Estamos a dizer que a unidade da Brigada Antirraptos estava a ser concebida naquele momento ou ainda era uma questão que estava em cima da mesa para análise? E se estava em cima da mesa para análise, qual é o ponto de situação neste momento? A outra questão é olhar isto de forma mais estrutural. E na questão estrutural, o informe também ao Parlamento da Procuradora-Geral da República refere com bastante profundidade questões, raízes mais profundas deste fenómeno. Por exemplo, olha para a questão da credibilidade das instituições de justiça e diz que uma das questões é que as vítimas normalmente não colaboram com as instituições, mas não colaboram porque têm uma sensação muito forte de que o crime organizado se infiltrou nas instituições da justiça, mas também nas instituições do Estado, que geralmente quando comunicam dos raptos, depois de terem sido avisadas pelos raptores que não devem comunicar, sofrem represálias. E depois, com as taxas de liberdade e alguns dos raptados que nós vemos agora que têm já uma sequência de 2, 3 raptos à mesma vítima, sentem que têm que continuar a pagar a taxa de liberdade para viver em Moçambique ou sair do território. Uma outra questão também que foi levantada neste informe é a questão de Moçambique continuar a resistir à adesão à Convenção relacionada ao crime cibernético de 2001 e assim como a organização Egmont, que é uma organização internacional que lida com crimes de branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo. Ora, este valor, estas somas avultadas que derivam dos raptos, podem estar neste momento a financiar o terrorismo, mas também se havendo a possibilidade de que as comunicações não são feitas através do sistema normal, através do território moçambicano, tudo isto envolve uma colaboração com esta organização internacional, mas também com outros países, para até que porque, lembrando, o informe do Procurador-Geral da República dizia que alguns pagamentos são feitos fora de Moçambique. Ou seja, Moçambique é o território do crime, do rapto, mas os pagamentos são feitos fora do país. Sim. Portanto, é um crime que ultrapassa as nossas fronteiras, daí que exige um crime organizado com barbas brancas e que mostra uma conivência desde os níveis mais altos, do topo da decisão política, mostra uma conexão, porque os raptos são feitos à luz do dia, numa cidade que gastou somas avultadas a colocar câmaras de segurança que nunca funcionaram, pelo menos a favor dos cidadãos, mas também há uma questão que é central, que é como é que a sociedade reage um pouco a esta questão. Como é que a sociedade reage? Porque nós, como sociedade, tivemos uma marcha bastante efusiva em 2012 em relação a isto, mas hoje nós também temos a sensação de que acontece com o outro. E a maior prova de que há uma sensação de que acontece com o outro é quando acontece um rapto a um empresário, é a CTA que reage, quando acontece a um médico, é a Associação de Médicos que reage e particulariza, mas nós continuamos, é como se continuássemos coniventes dessa estrutura toda que alimenta a máquina do tráfico e que todos nós moçambicanos devemos levantar e termos uma indignação forte com a inoperância do sistema judicial e do CERNIC, que esperamos que com esta reestruturação seja capaz de mostrar que de facto tem um sentido. Vamos discutir isso, se resolve os problemas do CERNIC com a mudança da sua direção ou o problema é mais estrutural. Sônia, vamos olhar mais para a questão estrutural. Que Quitéria levanta aqui uma questão
A Associação dos Médicos deu uma conferência de imprensa, assistimos também a uma manifestação há poucos meses na cidade da Beira. A indignação é feita em partes, tem de ser uma indignação para ter mais impacto a nível nacional. Mas de forma mais estrutural, como é que olhamos para os raptos? Sobretudo, a falta de uma resposta que elimine o fenômeno. Muito obrigada, saudações aos telespectadores, aos companheiros aqui do painel. Olha, Mucipo, há aquela máxima, o velho ditado que diz: enquanto o problema não for meu, é deles e eu não me meto. E, na verdade, nesta situação de raptos, nós acabamos notando que isto é uma questão de tempo e acaba abrangendo a todos nós. Quando a Beira organizou a sua manifestação, houve ameaças também de encerramento de estabelecimentos comerciais. Eles foram, em algum momento, sancionados, foram criticados e todos nós não nos levantamos pela causa. Nós olhamos quem estava a manifestar. E até na altura dizíamos, Beira é sempre Beira, e os beirenses sempre foram assim. Mas era um ponto de partida para todos nós, não só para uma situação de nós olharmos para uma certa classe. Por exemplo, antes dizíamos que só são os empresários, os endinheirados e tudo mais. Mas, no entanto, existem raptos, existe desaparecimento de pessoas que, na verdade, nem são endinheirados, mas o fim é sempre o mesmo. Recentemente houve o rapto de um condutor, digamos, de um caminhão que fazia transporte de mercadorias de Maputo para Beira. Portanto, há este risco, digamos, de reprodução do rapto para outras classes sociais. E isto já existe há bastante tempo, mas não são mediatizados porque, na verdade, trata-se do povo, trata-se de pessoas sem condições financeiras e vão chorando apenas nos locais onde lhes são indicados. Mas esta situação já vem há bastante tempo e parece-nos não haver aqui algum plano de resolução do problema. Exato. Mas quando falamos de plano de resolução, se recordarmos o informe do Procurador-Geral da República, há críticas que são feitas à Cernica. A Cernica que é o braço de investigação. Uma boa parte dos raptos que resultou em julgamento, portanto, passou-se a saber que a maior parte das pessoas envolvidas, os executores, no caso, são agentes da polícia. Portanto, há uma captura pelo crime organizado dos órgãos que deviam controlar a situação dos raptos. A haver uma reforma, uma reforma nestes órgãos de, digamos, cumprimento, ou que tem de estabelecer o cumprimento da justiça, da ordem, tranquilidades públicas. Como é que encaramos isto? Porque também não se pode, do dia para a noite, eliminar os serviços de investigação criminal. Vamos olhar assim de forma mais estrutural, trazendo este elemento de que os julgamentos que houve de raptos, a maior parte das pessoas envolvidas eram agentes da polícia. Isto é indicador de que estamos perante um problema, digamos, profundo e com raízes no sistema que deveria prevenir os próprios raptos. E isto, só a priori, já mostra que o país está capturado, infelizmente. Nós estamos numa situação de bandidagem ao mais alto nível. Se nós olharmos, não vamos deixar de fazer a ponte com o que estamos a assistir na BO, nas declarações que vamos ouvindo, desde o mais alto nível até aos setores. Isto significa que nós precisamos, se queremos resolver o problema, precisamos primeiro de ter coragem de fazer a melhor seleção dos que devem trabalhar nestes órgãos. Se nós olharmos como é que chegaram a maior parte dos agentes especiais neste país, é sempre porque são ou filhos, afilhados ou primos e têm algum laço de parentesco para com os superiores hierárquicos. Se nós formos a ver, se tivéssemos a situação de um avaliador
de setores, provavelmente nós teríamos qualidade e não quantidade. Nós estamos numa situação em que principalmente os agentes do Estado que estão na área de proteção são estes que são os executores do próprio crime. Tivemos a tentativa há menos de 3 meses de um agente da Zambésia que foi no local deixado para trás um documento que na verdade pertencia a um agente também. E nós olhamos este tipo de situação e nunca temos a solução à vista. São condenados estes, mas os seus atores morais, os seus mandantes, os intelectuais dos raptos, digamos assim, estes nunca aparecem, são conhecidos. Nunca são conhecidos. Então, se por um lado, a Brigada Antirraptos que foi anunciada a sua criação, mas que formalmente não existe, é o caminho, quer dizer, criar uma instituição à parte, vocacionada, digamos, a cuidar de assuntos do rapto, ela resolve, ou, já que estamos a falar da polícia, da investigação criminal, é preciso atacar a questão da integridade ao nível das nossas forças de segurança? Eu penso que mudar de nome ou mudar nós não mudamos a personalidade da pessoa. Nós tivemos a situação de Sinais porque mudou para CISI. Não, a própria Cernic saiu de pique para Cernic. Mas são os mesmos elementos, são as mesmas pessoas e mais, até os que ainda que já estão fora dos serviços ainda têm o poder, porque alegadamente têm os segredos do Estado. Então, em algum momento o que nós precisamos é ter coragem de reestruturar a partir da base. Se vamos fazer uma nova força, se vamos mudar de nome, eu penso que nós, em termos de leis, em termos de regras, nós temos boas leis, temos boas regras, no entanto, o grande problema é o sistema. Enquanto continuarmos com esse sistema atual, nós vamos continuar e será apenas uma continuidade daquilo que vinha. Por incrível que pareça, depois parece-nos, e isto falamos nos bastidores e nas redes sociais, que esta situação de rapto parece-nos uma questão de avaliação ou conivência para que o próprio diretor, que foi há pouco tempo nomeado esteja interligado com esta situação, porque, de certa forma, ouvimos as destituições também na Cernic. E o que acontece, na verdade, é que nós só mudamos. De vice passa para o gestor principal, mas o sistema ou o grupo ainda é o mesmo. Exato. Quitéria, estamos na Cernic. Esta questão que levanta a Sônia, que não é mudar de nome que altera o conteúdo, de PIC para Cernic. Depois houve uma discussão, digamos, mais da arquitetura institucional. Se temos uma Cernic dirigida pelo Ministério do Interior, Polícia, ou uma Cernic ao nível do Ministério Público ou da Procuradoria-Geral. Como é que se reforma a polícia, considerando todas as nuances que advêm disso, incluindo as condições de trabalho, incluindo salários, incluindo moral, e considerando que um investigador criminal é sempre alguém que tem poder, porque tem informação sensível de detenção, de crimes sobre determinadas pessoas. É isto que é transacionado se passarmos para o mundo da criminalidade. Portanto, estamos a lidar com uma área sensível. Houve, nos últimos anos, a mudança dos diretores, portanto, da direção. É por aí, foi-se buscar um diretor que sai do CISI, atualmente, e vai para os serviços de investigação. Isto resolve o problema. Qual é a sua análise? Sem dúvidas, o buraco é muito mais fundo. Tão fundo que, quando olhamos para esta situação dos polícias e agentes do Cernic envolvidos nos diferentes raptos, na verdade o que nós assistimos não foi julgamento desses atores. A maior parte dos polícias e agentes do Cernic que foram descobertos envolvidos no rapto foram normalmente abatidos a queima-roupa, na maioria dos casos. E isto mostra uma conivência ou que há interessados com poder e posse de arma para queima de arquivo.
E isto também aponta que, com muita certeza, esses agentes não estão a agir a freelancer, quer dizer, não são agentes que se organizaram. Não é iniciativa própria. E têm iniciativa própria. Mesmo quando assistimos à detenção de não vimos aquele processo a transitar em julgado. E isto também... Isso que quer dizer que pode haver uma cadeia de comando. Uma cadeia de comando muito mais profunda, como assistimos no caso da Anastácio Matavel, como assistimos no caso da tentativa de rapto de Matias Gente, do canal de Moçambique, muitas das vezes agentes que parecem receber orientações superiores. E isso vai ainda mais fundo, porque quando a Procuradora-Geral da República refere que as instituições de justiça também não tem credibilidade, porque refere muito bem no seu informe que há um discreto em relação às instituições da justiça por causa da infiltração das instituições de justiça em relação ao crime organizado, mostra que mesmo na Procuradoria, mesmo nos tribunais, há uma sensação de que há agentes relacionados a este esquema. Mais profundo ainda, neste assunto há muita relação com o julgamento das dívidas ilegais. Foi coincidentemente Efigênio Batista que julgou o caso do rapto de Maniche Cantilal e que até resultou em Maniche preferir sair do país e ir procurar um lugar mais seguro. E durante este julgamento, em que estavam mais uma vez, tal como na tenda, a serem julgados operativos, cozinheira, guarda de cativeiro e nenhum agente realmente envolvido na situação do rapto, os advogados levantaram algumas questões que foi: quem raptou Maniche? Com que fundamentos? Nos autos não há nenhum destes argumentos e mostravam que não estamos a dizer que Maniche não foi raptado ou que estas pessoas não estão envolvidas. Pelo contrário, estamos a dizer que há ter que haver uma condenação, que sejam condenados os verdadeiros praticantes do crime. Prova disto é que julgou-se, condenou-se a 20 anos, o juiz Efigênio se proferiu a sentença, mas estão aí os raptos a continuarem. Por quê? Porque o problema não está a ser atacado ao nível mais fundo. É o mesmo que vai acontecer na tenda. Nós estamos a julgar operativos. É importante julgar os operativos, mas se nós não conseguimos criar a cadeia lógica de quem é o interessado, como é que estas práticas estão a acontecer à luz do dia? Não acontecem de forma oculta, acontecem à frente de seguranças, à frente de embaixadas, próximo à presidência da República. Há cidadãos com muita coragem e muita vontade nesta terra para raptarem qualquer cidadão. Então, alguma coisa não está correta neste país e o problema é muito sério. Não basta o presidente da República fazer discursos porque fez da Brigada Antirraptos e, como bem se referiu, não é só pela mudança dos nomes das instituições, mas é a reflexão profunda do problema, dos seus atores e perceber se os agentes que estão a praticar, estão a fazer de iniciativa própria, é realmente um problema de salário ou é um problema das ordens superiores que não se recusam neste país, principalmente nas instituições ligadas às forças de defesa e segurança. Exato. Sônia, esta questão de olhar para os julgamentos que houve, mas julgamentos que não atacam a raiz do problema. São condenadas pessoas com um papel nos raptos, mas um papel irrelevante para combater este mesmo tipo de crime, nomeadamente cozinheiros, guardas de cativeiro, e não se neutralizar, digamos, os cérebros ou os intelectuais do rapto. Ou seja, apesar destes julgamentos que houve, os raptos prevalecem, porque ainda não se conseguiu, digamos, encontrar a cadeia de comando e cortá-la. Qual é o desafio aqui? Porque conforme estamos a discutir reforma, mas não se pode, a partir da segunda-feira, fechar as portas de Cernic e dizer que ninguém mais trabalha no Cernic, porque entre os agentes da Cernic há pessoas honestas, certamente. Então, como é que olhamos para este desafio quando a própria Procuradora vem levantar questões de credibilidade das instituições? As críticas à Cernic como um braço de investigação também são conhecidas já há longo tempo. Portanto, há aqui um desafio muito mais profundo que vai além do discurso. Olha, quando nós falamos do sistema, nos referimos exatamente do problema do sistema, nos referimos exatamente desta problemática. Dizer que houve um levantamento, todos nós conhecemos o problema. Até podemos perguntar a qualquer jovem, qualquer adolescente,
o que é que está a acontecer hoje com o julgamento na tenda. Podemos até perguntar às crianças, elas já sabem que existe assistente, existe o julgamento, existe a procuradora, existe um juiz. Mas, no entanto, nós provavelmente não estar preparados. É que parece que o sistema está tão engolido para o mal que acabam tornando esta situação, acabamos dando um aval e tornando normal o que é anormal. Primeiro nós temos que ter coragem, é o que sempre dizemos. Coragem de olhar. Essa coragem Nós precisamos para uma introspeção, sim, uma autocrítica institucional. Exatamente. E por quê? Podemos primeiro dizer que, como disse o Mucipo, nós temos pessoas muito boas e que não estão ligadas ao crime. Mas a verdade é uma. Estas mesmas pessoas que não estão ligadas ao crime estão numa instituição. Vendo este tipo de situação, vendo este tipo de situação de ordens ilegais, o que elas fazem? Acabam sendo coniventes e são tão criminosas, ou pior ainda, porque estão num lugar privilegiado de resolução do problema e não fazem nenhum porque não querem se meter no assunto. E a outra velha máxima. Os bandidos, geralmente, quando tu notas ou vês o rosto, acabam te abatendo para tu não as denunciar. Isto quer dizer que nas nossas instituições, por nós andarmos aqui a cobertar, estarmos no silêncio, acabamos sendo coniventes e temos que acabar por entrar no sistema para que não sejamos abatidos. Logo, há aqui esta velha máxima que também dizemos, é preciso olharmos para nós, fazer uma avaliação, aceitar as críticas e também olharmos que é possível, sim, não seria fechar as portas, mas seria fazer uma reforma de raiz, porque os nossos agentes não oferecem nenhuma credibilidade. É só nós olharmos, por exemplo, uma coisa muito básica. Há bem pouco tempo, fazendo uma ponte com o assunto Cabo Delegado, nós tínhamos as nossas forças a trabalhar no silêncio. Era esta mesma população que dizia que não tinham credibilidade nas nossas forças, porque eram estas forças que saqueavam em algum momento, não eram todos, mas acabaram manchando a instituição por causa desta situação. Ora, apareceu-nos este grande amigo e trouxe os seus militares, a situação mudança. Mudou de figura. Quando eles mostram, um dos primeiros atos foi de eles ajudarem aquela população nos seus afazeres, era varrer quintal, lavar roupa, era pilar. Pode ser marketing também, Sônia. E é por isso que dizemos que nós também podemos fazer isso, as nossas instituições têm que primeiro olhar para si e saber transmitir ganhar o espaço, porque nós estamos a dizer que em algum momento as pessoas, as vítimas deste rapto, os seus familiares, muitas vezes não comunicam de imediato à polícia, porque sabem que não há nenhuma segurança. O que acontece, se nós ficamos a saber, é por existirem as redes sociais. E mais, muitas vezes sabemos das coisas e há prova porque as pessoas filmam. Porque se dependesse da nossa polícia, sempre se diz que não é verdade. Naquele mesmo dia, houve rumores que não foram só 2 raptos. E a polícia veio e disse não, só foram raptados 2 cidadãos e uma cidadã. Mas, no entanto, as pessoas no terreno, na situação da universidade, falam de 2 cidadãs e do médico. E só se falou isto porque estavam ali estas pessoas. Quer dizer, é aquilo que dizia a companheira Quitéria. Nós, se olharmos para os setores, se nós formos a seguir o que é que, na verdade, quais são os interesses, porque olhando para a sua profissão, é médico, já esteve como um
um dos agentes lá e esteve a trabalhar na CNE. Tentamos fazer uma correlação, acabamos não encontrando, mas, no entanto, pode ter a ver muito com estas situações. Então, é preciso fazer-se um trabalho e os problemas e os processos terem um desfecho público. Isto ia ajudar para que nós conhecêssemos qual tem sido as conclusões de muitos desses processos. Exato. Bom, vamos passar para o nosso segundo tema, tem a ver também com crime, ou se quisermos, suspeitas de crime, nomeadamente o julgamento das dívidas ocultas em curso na província de Maputo, na cadeia de máxima segurança, vulgo BO. Esta semana foi a audição de Antônio Carlos do Rosário, considerado peça-chave na contratação e em todo o desenvolvimento destas dívidas ocultas. Quitéria, vamos dividir em duas partes. A primeira parte, o comportamento de Antônio Carlos de Rosário, o aceno que fez desde o início, o seu à vontade e o confronto à instituição que é tribunal e o juiz. Depois vamos olhar para alguns aspectos da informação que foi prestada em jeito de resposta. Comecemos pelo primeiro capítulo, o desempenho de Antônio Carlos do Rosário na sua audição. Que leitura é que faz o seu à vontade, o seu confronto à instituição da justiça? Ok. Permita-me, antes de mais, ligar com a última questão que havia colocado em relação a quais são os caminhos para esta questão dos raptos, porque tem muito a ver com isto que nós estamos a refletir na questão do julgamento, que passa desde não apenas reformar as instituições, mas garantir que Moçambique urgentemente adira a esta Convenção de Budapeste sobre o cibercrime, a garantir que Moçambique se filie a este grupo Egmont, que garante que nós possamos, ao nível transnacional, ao nível internacional, colaborar na investigação do rapto, garantir que Moçambique subscreva a declaração que aceita as competências do Tribunal Africano para receber queixas da sociedade civil e cidadãos em Moçambique, porque estes cidadãos que não estão a confiar na nossa justiça, ou que esgotado todos os recursos possíveis, possam transitar para outras instâncias. Estamos a falar de toda esta reforma porque nós temos a sensação generalizada de que até a corrupção em Moçambique já foi corrompida. E isto é que nos faz perdermos alguma credibilidade, desacreditarmos o sistema judicial. E se calhar, entrando neste tema, é este elemento no qual Antônio Carlos do Rosário se agarra na sua defesa. Nós, como moçambicanos e moçambicanas, temos todos a certeza que não é apenas Antônio Carlos do Rosário que alega uma desconfiança generalizada em relação ao Ministério Público, em relação aos tribunais, e que é uma convicção que o cidadão tem o direito de ter, pode estar certa ou não. A situação em que se encontra está a usar os melhores argumentos para se defender. Claramente, mas a questão é, ele, consciente de que na posição que estava privilegiada no CIS, também fez uso desta máquina, que é o Ministério Público, que é o Tribunal, para muitas questões que são até ilegais, muitas vezes este sistema judicial, e não por vontade dos magistrados, não por vontade dos juízes, acaba servindo esse sistema corrompido que nós temos no nosso país. Ele conhece esse histórico e joga de alguma forma a seu favor. Em relação a concordar ou não com a postura de Antônio Carlos do Rosário, há uma série de aspectos que são censuráveis, claramente. Agora, há uma falha que para mim propicia o levantamento deste tipo de situações no tribunal. É que o tribunal não tem que só ser imparcial, tem que parecer imparcial. E se o tribunal começa as suas primeiras audiências, proporcionando um espaço para a Mutota, Teófilo Nhangumele, passearem a sua classe, explicando a sua teoria em relação a como é que foi montado o processo, é normal que Gregório Leão e Antônio Carlos do Rosário usem desta diferença de tratamento e até deste sentimento de que parece que tem medo que nós falemos antes de se colocar as questões para rebater, porque o tribunal não pode, a dado passo, dizer não, agora nós decidimos porque uns não quiseram falar que nós vamos passar as questões a posterior. Vamos discutir esse aspecto. Faltou espaço e tempo para esses últimos dois réus, Gregório Leão e Antônio Carlos do Rosário, explicarem a sua versão?
Como é que se pode explicar que houve a tal dualidade de critérios? Na verdade, essa não é só a sua opinião, é de muitos analistas, de que houve um espaço muito aberto no início, que começou-se a fechar agora com estas duas peças-chave, nomeadamente Gregório Leão e Antônio Carlos do Rosário. A celeridade processual é importante, mas é importante que os critérios do tribunal sejam de tratamento igual a todos e a todas. E isto implica, efetivamente, que se uns foram dados a prerrogativa de explicar, estes também, porque o que é que acontece? É que no direito à defesa, a pessoa não pode ter apenas perguntas de sim ou não para que se possa defender. E se um réu apercebe-se que o tribunal lhe pergunta, o senhor fez ou não fez este pagamento, e quando tenta explicar quem que mandou fazer, quem autorizou, se diz nós não perguntamos isso, perguntamos só sim ou não. Quer dizer, muita gente pode ser incriminada por uma situação em que realmente diz sim, fiz, mas que a explicação de porquê que sim fiz permite perceber que o grupo do crime organizado é muito maior. E eu estou a usar a situação do julgamento de Manis Cantilal, que foi curiosamente Eugênio Batista a conduzir, para explicar isto, que no fim nós temos uma cozinheira condenada a 20 anos de prisão, mas não temos a pessoa que contratou a cozinheira para estar no cativeiro condenado. E é uma questão muito importante que é trazida nesta discussão. É que, de fato, Antônio Carlos do Rosário entrou com uma postura de afronta ao tribunal, uma postura de quem coloca em causa as instituições, mas a partir do momento que o juiz, claramente que todo juiz tem um ponto de esgotamento em relação a estas questões, mas o juiz não pode em nenhum momento querer confundir direito e justiça. A minha mãe não fez ensino superior, mas sabe se calhar melhor do que eu o que é justiça. E justiça não se aprende na faculdade de direito. Direito é que se aprende na faculdade de direito. Não basta alguém dizer que eu sou muito humilde. É preciso que esta humildade se mostre ao não dizer que ninguém me pode dar aula de direito e justiça porque eu sei mais de direito e justiça. Então era preciso o juiz também conseguir acalmar esses ânimos. Estar muito acima e que até se calhar, que os réus colocam. E se calhar o réu usou de forma inteligente esta abordagem que era para atingir o seu ponto máximo de irritação, que fez com que o juiz até começasse a mentir inconscientemente, a dizer que o réu falou de 18 valores, que o réu não havia falado, e não só. Então, de fato, e se calhar, um aspecto muito importante, que para mim é onde o tribunal está a falhar, e muita gente pode não compreender isto, mas hoje, compreender no futuro, é que a Sheila do Ministério Público consegue conter um pouco mais as suas emoções, e que tem um papel da acusação, mas consegue conter em algum momento as suas emoções e não entrar neste jogo, como caiu várias vezes o juiz na situação de querer defender o ministro da Justiça, do meu antigo ministro da Defesa, o Filipe Nunes, querer defender o presidente da República, quando não era seu papel enquanto juiz ter opinião em relação ao processo, deveria ter deixado o Ministério Público e criar este caminho. Por que eu estou a trazer isto à colação? De forma muito resumida, é que um julgamento não basta ser justo, não basta ter uma sentença condenatória de pessoas que praticaram um crime. É preciso também que siga os procedimentos adequados da lei para garantir que todos os réus tiveram o mesmo tratamento e tiveram um tratamento conforme disposto na lei. E nós sentimos alguma fraqueza, um pouco do Ministério Público, mas mais ainda do juiz, porque vê-se que os nossos tribunais comuns não foram preparados para julgar crimes econômicos, crimes de inteligência e segurança do Estado. Em alguns momentos, algumas perguntas não se enquadram muito aquilo que é a metodologia natural do trabalho de serviços de segurança. E este desconhecimento provavelmente é que cria este mecanismo de defesa, que em algum momento resvala. É a arrogância de ambos os lados. O réu não tem o direito de faltar respeito ao tribunal, mas o tribunal também tem que controlar os seus excessos enquanto as pessoas gozarem de presunção de inocência. Sônia, Antônio Carlos do Rosário. Bom, contra todos e tudo, acabou criando muita expectativa em que achamos que logo a priori tudo que fosse falar ou tudo que ele tivesse para ajudasse a esclarecer o tema. A esclarecer, tanto que foi agora que notamos o porquê do seu diretor ter remetido tudo a ele. De certa forma, conseguimos perceber com A mais B
que estamos perante, na verdade, um agente especial, um agente da contra-inteligência. E por causa disto, e porque nem todos nós estamos preparados para sermos confrontados, às vezes, com o que nós declaramos ou o que nós dizemos, que pode virar verdade ou pode nos condenar a posterior. Foi o que aconteceu exatamente com o juiz, que acabou se excedendo por um lado. Mas eu não concordo muito na questão de tratamento diferenciado. Nós termos primeiro que condenar o juiz, porque na verdade quem deve ser condenado e devemos ajudar, porque parecendo que não, este é um caso especial em que o juiz acaba sendo julgado primeiro com o sistema, o Estado, com o povo e com os seus pares. E é uma posição muito difícil de ele se tornar a tal figura, o salvador de Moçambique, ele só. É preciso, talvez, dar-se algum sustento às suas posições, porque há muita fragilidade, concordo em parte com o que disse a Quitéria, há fragilidade do tratamento nos temas. Exato. Que estão sendo... Essa questão da dualidade de critérios, de que no início os primeiros réus foram bem tratados, no sentido de que tiveram espaço para, sem interrupções, sem perguntas pelo meio, explicarem a sua versão. E isto em relação a Gregório Leão e Antônio Carlos do Rosário não houve. Concorda que houve esta diferenciação no tratamento e que isto pode, de alguma forma, influenciar a tal parcialidade, como colocou a Quitéria? Eu quero recordar aqui que em algum programa eu havia dito que dava uma impressão que há uma proteção que deve acontecer para com o atual presidente da República. Eu penso ainda que é mesmo por ele ser o presidente da República para que o país não fique a transparecer que é um país de criminosos. Mas concordo que de certa forma, por estes está havendo um tratamento diferenciado. Se repararmos no princípio, logo depois da introdução da filiação e informação geral de onde habita ou quem são os seus parentes, o parentesco, havia ali uma situação, uma pergunta, o que tem a dizer em relação à sua defesa? Esta pergunta já não é feita, deixa-se para o fim. E isto pode ser uma manobra, porque acontece depois do réu já estar cansado, depois do réu já estar esgotado com o tipo de perguntas, porque em algum momento, se formos a reparar, o próprio o Rosário, ele acaba perguntando ao juiz como é que vocês tiveram esta informação, porque esta informação era era segredo de Estado. Informação classificada. Como é que vocês dizem que tem o documento, como é que este documento saiu? Parece-nos que, como disse o próprio réu, parece haver já uma sentença, pré-sentença, como ele disse. Mas, na verdade, o que está a acontecer é falta de respeito ao tribunal, falta de respeito aos órgãos, exatamente porque o Estado sempre protegeu um certo grupo. E porque eles têm informações privilegiadas, é por isso que eles acabam mostrando que eu posso dar esta informação, eu posso dizer sobre isto e se vocês não fizerem, não nos darem um tratamento diferenciado, eu posso expor o Estado. Então, há que nós começarmos a repensar que tipo de tribunais nós precisamos de ter nos próximos tempos. Bom, e desta forma, e também porque estamos no limite, termina o programa de hoje, sábado. Agradeço a vossa presença, Sônia e a Quitéria, num dia em que abordamos, agora no fim, a audição de Antônio Carlos do Rosário, também a problemática dos raptos em Moçambique. A Telespectador Noite Informativa fica por aqui. Foi um prazer trabalhar para si. Voltamos a nos ver numa próxima oportunidade. Boa noite e até lá.